Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o versículo 1, vai dizer assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vocês não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-se. Está entendendo? O grande erro, a grande investida de Satanás, já no período dos apóstolos, usando pessoas para desfazer, tirar o povo do caminho único e absoluto, o único meio de salvação. Olha a estratégia do diabo, já levantando pessoas aqui no meio da igreja. A igreja primitiva, o começo aqui, já tinha isso que hoje está banalizado, empestado no meio, no entendimento do povo de Deus, aonde o povo tem caído da graça. Paulo agora vai fazer um combate contra esse mal. Paulo vai combater essa grande heresia, esse grande anátema que estava sendo colocado no entendimento dos irmãos. Alguns do meio dos judeus, porque nem todos os judeus se converteram a Cristo. E os judeus estavam continuando pregando e vivendo o ritual cerimonial da lei. Não entenderam a mensagem do Evangelho. Não receberam o esclarecimento da verdade que Jesus trouxe. O Evangelho de Cristo não iluminou a mente deles. Eles continuaram com a sua mente, seu entendimento cego por Satanás. Porque eles não receberam o Evangelho. E eles começaram agora a ser usados pelo diabo, porque é o diabo que usa assim. O trabalho do diabo é esse: deturpar, tirar o povo da verdade do Evangelho, da direção do Evangelho. Esse é o trabalho do diabo, sim. Fazer as pessoas desprezar o único meio exclusivo para o homem ser salvo que Deus estabelece. O diabo tira as pessoas desse único meio e ele acrescenta, ele subtrai, ele deturpa, falsifica o que o Evangelho nos revela. Da salvação por meio de Cristo, unicamente pela fé, e acabou. O inimigo, ele trabalha criando outros meios. E aí a gente vê que dentro dessa situação as pessoas são levadas a outros caminhos. São guiadas por outros meios, não só pela palavra. O único meio para a gente saber a vontade de Deus para a nossa vida é pela palavra. A palavra de Deus, que é a luz que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente conhecer a vontade de Deus. É por isso que a gente tem que estar buscando ela. Você que está me assistindo aí agora, que vai assistir também pelo Instagram, pelo YouTube, sempre levando a informação da palavra para vocês, certo? E vocês têm que ser prudentes, examinar. Não acredite em tudo que se diz que é de Deus, vai examinar. Existe o princípio, existe a fonte. A fonte de Deus é aqui. O princípio de Deus, da fé, para conhecer a verdade absoluta de Deus, é por Cristo. Por meio de Cristo. Cristo é a luz de Deus. Cristo é a verdade de Deus. Tudo que Jesus nos ensinou, nos mostrou, é por aí que a gente tem que estar, para uma vida com Deus. Então, nesse texto aqui, de Atos, capítulo 15, versículo 1,
houve uma grande discussão dos apóstolos com os que veio da Judéia, né? Porque eles vieram pregando para os demais irmãos que eles tinham que guardar o uso da lei, a observância da lei, a prática da lei, a circuncisão, porque senão eles não eram salvos. E Paulo agora diz, não, isso está errado. Isso vai tirar os irmãos da verdade do Evangelho. Isso vai tirar os irmãos do caminho, que é um só meio de salvação. A lei de Moisés, o uso da lei de Moisés, os rituais da lei de Moisés, os sacrifícios da lei de Moisés, os cerimoniais da lei que Deus deu a Moisés para aplicar para o povo de Israel, não tem nada a ver com aquilo que Cristo trouxe para todos que crêem nele ser salvo. Não tem nada a ver de lei. Jesus não trouxe, não aplicou como ordenança nenhum requisito da lei para ninguém observar, guardar e praticar como meio de graça ou de salvação. Jesus não ensinou nada disso. Jesus mostrou o caminho, a verdade e a vida por onde o homem encontra Deus. Isso tudo é nele, por ele, estando nele pela fé. Não é por meio de nenhum ritual, cerimonial, sacrifício, observância, ordenança, que era pedido aos judeus, aos israelitas, por Moisés, que Deus deu ali a Moisés aquelas ordenanças para o povo viver, lá no velho pacto. Tem nada a ver hoje para aqueles que, a partir de Cristo, vão chegar a Deus, crendo em Jesus. Não tem mais nenhuma validade, nenhuma observância, nenhuma ordenança, porque Jesus não trouxe isso. Se fosse para guardar circuncisão, se fosse para guardar o sábado, se fosse para ir para templo, se fosse para buscar sacerdote como mediador do povo para com Deus, se fosse para viver os rituais e os cerimoniais da lei, se isso ainda fosse necessário para o homem chegar a Deus, Jesus tinha nos orientado a viver isso como os judeus viviam. Porque isso foi para os judeus. Jesus não aplicou isso para aqueles que vão crer nele em todos os lugares de todas as nações, não importa a cor, a raça, a religião. A partir de Cristo, todos é um só povo e é um só caminho para a salvação, seja para judeu, para grego, alemão, espanhol, chinês, japonês, francês, brasileiro. É um só caminho, é um só meio. Jesus, Jesus, Jesus. Não é nenhum ritual cerimonial dessa ou daquela instituição, para esse ou para aquele povo, dessa ou daquela cultura. Não há diferença, não há cultura, não há nação, não há religião, não há nenhum outro meio. Todos, independente da cor, da raça, da religião, da nação, da cultura, são salvos por um único caminho que Deus estabeleceu quando Ele manifestou o seu plano de salvação para o homem, revelado a partir de Cristo, onde foi estabelecido o novo pacto, a nova aliança, o novo concerto de Deus com os homens, para que os homens alcancem a graça, o perdão, o favor e a misericórdia de Deus. Não é mais em templo, não é por sacrifício, não é por circuncidar, não é por guardar sábado, não é por estar nessa ou naquela religião, não é por cumprir esse ou aquele sacrifício religioso, não é por nenhum desses meios que o povo hoje vive. E muitos, como se fosse judeu, querendo guardar a observância que foi dada ao povo de Israel. Tem muita gente hoje, no nosso tempo presente, que quer viver como se fosse judeu, no período da lei. Está abolindo, anulando o sacrifício de Cristo. Essas pessoas que vivem achando que tem que ir para o templo buscar Deus, tem que fazer o sacrifício, tem que pagar o voto, tem que dar o dízimo, tem que ir para o ritual do batismo nas águas, tem que guardar o sábado, tem que buscar o sacerdote. Cristo para você de nada serve. Logo você está caído da graça. Porque os judeus, eles eram judeus. Nem os judeus foram orientados a viver isso. Que hoje, muitos que vivem dentro da igreja evangélica são orientados a viver. O apóstolo Paulo não pregou isso a ninguém.
que hoje o povo é ensinado a estar em templo, a buscar Deus ali, a oferecer sacrifício, a dar dízimo, a guardar sábado, a fazer isso, aquilo outro para ser salvo, estão colocando o mérito da salvação dentro de igreja, dentro de sacrifício, dentro de usos e costumes, dentro de proibições, dentro de tanta coisa. E Paulo vai trazer um grande debate com os irmãos aqui sobre esse assunto maldito, que o povo estava sendo orientado por pessoas que não tinham nenhum compromisso com Cristo, não era convertido a Cristo e não tinha ainda a sua mente esclarecida pelo Evangelho. É o que acontece hoje com muitos que estão pregando heresia, porque não tem compromisso com Cristo, a mente está ainda obscurecida, o diabo tem cegado o entendimento dele e ele ainda não foi esclarecido nem conhecedor da verdade. Continua preso, escravizado no engano e na mentira de Satanás. E o pior, pregando essa mentira e esse engano para o povo, como se fosse verdade de Deus, para o povo viver com uma esperança falsa de vida com Deus, de salvação, de comunhão. Gente, acordem. Paulo vai chegar aqui, olha o que diz o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Então os judeus que tinham descido da Judéia, judeus que não foram convertidos a Cristo, estavam disseminando uma doutrina herética de demônio no meio do povo da igreja, do povo convertido a Cristo. O judeu chega e vai dizer assim: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem se salvar. Aí agora olha o versículo 2 o que diz: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu reunir os irmãos e ir até Jerusalém, diante dos apóstolos e os anciões, para levar esse assunto, para mostrar o que estava acontecendo, para que os irmãos também viessem ter o parecer. Paulo discutiu, Barnabé discutiu com esses irmãos que estavam pregando isso, que é o que nós devemos fazer também. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que vocês conheçam a verdade, o único meio de salvação.